Glória a Deus. Muito bom. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 16. Nós estamos conversando sobre um treinamento que Jesus tem um desejo de fazer na sua vida. Deus tem uma vontade de que os seus filhos sejam aperfeiçoados. Inclusive, a palavra de Deus mesmo diz isso, que a palavra, a escritura, aquilo que nós falamos até domingo passado, tem essa função de nos aperfeiçoar, de nos treinar. Nós, por vezes, numa conversa com alguém que às vezes é dito cristão, é um cristão de até um bom tempo de caminhada, e numa conversa simples com uma pessoa assim, você percebe algumas falhas de caráter, algumas questões que mostram, que provam que essa pessoa não é madura na fé, ou uma pessoa que não foi treinada. No outro âmbito, imaginando que um adolescente se tornando um jovem e chega ali pelos 25 anos, pronto, porque já estudou, porque já tem um emprego, agora pronto para dar mais um passo, ele está noivo, ele vai casar, e quando você conversa com essa pessoa a respeito do casamento, você percebe que é uma pessoa imatura, você percebe que é uma pessoa que não foi treinada pelos seus pais ou pela vida para ser um marido, para ser alguém que vai ter um compromisso com a família. Ou então você conversa com uma pessoa que já tem anos de igreja, e diante de uma situação, diante de uma questão aí de relacionamento com um irmão da igreja ou alguém da família, a pessoa reage de uma forma que não combina com o que a palavra de Deus diz. Se comporta de uma maneira meio carnal. Não existe meio carnal, né? Totalmente carnal. Ou é carnal ou é espiritual. Eu tenho na caminhada com algumas pessoas, alguns discípulos de Jesus, alguns crentes, até mesmo não só nesta igreja, mas em outros rebanhos que eu passei, percebido algumas pessoas que não foram treinadas por Jesus, porque a nossa vida espiritual, nossa vida religiosa, nossa vida de fé, não é uma vida que é ajustada àquilo que a gente faz na comunidade. Fala o evangeliquez, vai em alguns eventos, está adaptado ao meio evangélico, mas é uma pessoa que não foi treinada por Cristo. Isso faz toda a diferença. Se você não foi treinado por Cristo, se você não foi discipulado por Cristo, você não pode se chamar de cristão. Se você só sabe das coisas da fé, sabe cantar os hinos antigos, ou então bate no peito e diz assim, eu conheço a Bíblia. Olha, o diabo também conhece muito bem a Bíblia. Inclusive tem muito ateu que, para refutar a Bíblia, estuda mais a Bíblia do que a gente. Existem homens e mulheres que dão a sua vida por uma pesquisa, por uma refutação das Escrituras, conhece teologia, conhece filosofia, e aí quando você se encontra com uma pessoa como essa, preparada, treinada para fazer a defesa, você não está pronto, você está fraco. Os seus argumentos são muito frágeis. O que você sabe é o que a religião te ensinou, é o que o pastor pregou no domingo. A tua experiência diária com Cristo não existe. O que você tem é palha, não tem consistência,
não tem maturidade espiritual. Então, por isso, nós estamos conversando a respeito desse treinamento que Jesus nos propõe na caminhada cristã. Jesus como nosso treinador pessoal. E hoje nós vamos falar sobre responder às perguntas certas. Hoje nós vamos aprender do treinamento que nós estamos nos dedicando já há alguns domingos a responder às perguntas certas. Semana passada eu ministrei sobre você saber usar bem a sua espada. A palavra de Deus que nos define, que nos orienta, que nos aperfeiçoa, que nos treina para vencer. Para que o homem, a fim de que o homem de Deus seja apto para toda boa obra. É isso que a Bíblia fala a respeito de nós sabermos manusear a palavra de Deus. A Bíblia, nosso livro de regra, nosso único livro de regra e prática. E tem muita gente que não conhece a Bíblia. O profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então nós estamos no treinamento. Semana passada falamos sobre a espada, saber usar bem a palavra de Deus, primeiro para nos dividir, nos discernir, nos orientar. O texto que o Dani também citou, né, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que atravessa o nosso coração e nos define. E hoje nós vamos falar sobre uma outra parte do treinamento que se chama eu preciso aprender a responder às perguntas certas. Você já vai entender o que isso significa. Abre comigo então, vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Esse texto é bastante conhecido, a confissão de Pedro. Mateus 16, 13 até o 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele falava dele mesmo, né? Quem os outros dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus olha para os seus discípulos e fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro levanta e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a sua palavra e a nossa meditação nessa noite. Toda e qualquer transformação, queridos, começa quando a gente responde às perguntas certas. Quando a gente é desafiado. Quando a gente é colocado em xeque. Quando a palavra nos confronta, quando no treinamento nós somos desafiados para coisas que nós não estamos muito afim. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando alguém bota o dedo na sua cara e faz a pergunta que você não quer que ele faça. Há um tempo atrás conversei com um adolescente que decidiu seguir um caminho muito perigoso, um caminho de rebeldia. E eu conversando com ele, perguntei para ele: como é que você está agora? Agora que você se assumiu, agora que você decidiu que você vai seguir esse caminho. Ele falou: pastor, eu estou bem, como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Eu estou ótimo, estou bem, nunca estive melhor. Perguntei para ele: e como é que está a tua família? Não, minha família está mal. E como é que está a tua igreja? Minha igreja também está mal. E eu fiz uma pergunta para ele: dá para estar bem quando a minha família está mal e a minha igreja está mal?
Uma pergunta indigesta, uma pergunta que talvez não seja fácil responder, ou que não gostaria de ser perguntado, ser questionado. Jesus usava muito esse método da maiêutica, ou do método do professor fazer perguntas. Jesus era o rabi por excelência, era o mestre, professor, e ele usava constantemente esse método. Perguntas que as pessoas não esperavam. Ele chegava com um homem que estava há 38 anos esperando que um anjo, uma crendice popular, de que um anjo passasse sobrevoando as águas de um tanque e o primeiro que se jogasse nesse tanque seria curado. 38 anos esperando esse bendito anjo passar e nada. Jesus chega e a pergunta que Jesus faz para ele é: o que você quer que eu lhe faça? Ou então, em outras versões vai dizer: você quer ser curado? Parece óbvio, alguém que está aleijado, alguém que está cego, alguém que está com algum problema de saúde, ser perguntado, ser questionado: você quer ser curado? Mas essa é uma pergunta que talvez faça sentido para aquele que não quer ser curado, porque se acostumou a estar doente, se adaptou, está muito tempo nisso, já se acostumou em se lamentar, se acostumou em ser o que é. Então, quando vem Jesus e diz: você quer mudar de vida, você quer ser curado? Uma pergunta que parece ser boba, mas uma pergunta que mexe com a estabilidade de qualquer um. Realmente, será que eu quero ser curado? Nós tivemos aqui uma conferência de missões e nós trouxemos um pessoal da Christian Skates Brasil, pessoal que trabalha com skatista, muito bem aqui em São Paulo e no Brasil afora. E eu lembro que um irmão fez uma pergunta. Disse: olha, eu queria fazer uma pergunta. E aqui tinha um grupo, e nessa hora o pastor Eduardo Frank, que esteve em nossa igreja, que desafiou a gente para ajudá-lo em missões no Egito, com um skatista no Egito, e tem estado aqui perto de nós, nos ajudando com a chácara do Jockey, com o skatista lá também, nos mentoreando, nos ajudando. E nessa palestra, o irmão levantou e falou assim: pastor, então eu quero, de forma bem prática, como é que a gente pode alcançar os skatistas para Jesus? E aí ele disse: olha, eu não vou responder, eu vou deixar um outro irmão aqui responder. Aí veio o Bob, parte da equipe, olhou para o irmão e falou assim: meu irmão, eu vou te responder a tua pergunta com uma outra pergunta. A pergunta é: vocês de fato amam esses skatistas? Qualquer um poderia logo responder: é claro que a gente ama. Se a gente está perguntando que quer fazer um trabalho com eles. Mas não é uma pergunta boba, não é uma pergunta óbvia, porque é muito provável que a gente faça um evento lá, leve uns kits, faça um movimento, faça uma programação para eles, para que a gente se alivie, para que a gente então risque do nosso checklist: fizemos algo pelos skatistas uma vez ou outra fizemos alguma coisa por eles, e isso é amar. Não. Isso não é amar. Uma coisa que ele respondeu foi: antes de vocês servirem esses skatistas, vão andar com eles, estejam com eles. Eu estou vendo aqui o Paulinho, que está lá com a gente também na pista. Seja bem-vindo, Paulinho, muito bom ter você aqui com a gente. E a pergunta é essa, uma pergunta que parece ser uma pergunta óbvia, mas uma pergunta que nos faz pensar, que mexe com o nosso piloto automático. Vocês amam mesmo os skatistas? Vocês querem fazer algo para vocês colocarem no currículo da igreja, dos projetos que vocês já fizeram algo por eles? Ou de fato vocês amam esses skatistas?
estão afim mesmo de entregar a vida de vocês por eles? De dedicar, de pagar o preço por eles? Então, perguntas assim que nos ajudam no treinamento, que nos ajudam a sair do nosso lugar de conforto, do nosso piloto automático, nos fazem pensar. E depois que a gente responde algumas perguntas dessa, na caminhada cristã, Deus nos dá uma nova perspectiva a respeito das coisas da forma que Ele pensa, da forma que Ele quer que as coisas aconteçam. Jesus pergunta para Pedro aqui, na verdade ele pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? Você é João Batista, você é Elias reencarnado, você é algum profeta aí que voltou à vida. Estão confusos, as pessoas estão pensando várias coisas a teu respeito. Jesus olha para eles, para os seus discípulos que caminhavam com ele: e vocês? O que vocês dizem? O que vocês pensam? Um outro momento, Jesus, em Lucas capítulo 10, é questionado por um inteligente da lei, um doutor da lei. A pergunta de Lucas capítulo 10 é: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida? Aí Jesus responde com outra pergunta: o que diz a lei? Você não é doutor da lei? Então, o que diz a lei? Como é que você interpreta? Aí ele fala lá: olha, a lei diz que a gente deve amar, que a gente deve não fazer coisas que desagradam a Deus. Ele faz um resumo lá da lei dos judeus, da lei dos 10 mandamentos. Jesus disse: então, pronto, você sabe a tua resposta. Se você fizer isso, você vai viver eternamente. Se você amar o teu próximo, você vai viver essa vida que você quer, essa vida eterna que você quer. Aí o mestre pergunta: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus diz assim: então eu vou te contar uma história. Aí ele conta a história do bom samaritano. Aí no final Jesus pergunta para ele: quem foi o próximo daquele que estava no caminho? Jesus faz outra pergunta. A pergunta que ele fez foi: quem é o meu próximo? Jesus conta a história, muda, faz a pergunta ao contrário, diz assim: a pergunta não é quem é o meu próximo, quem é o pobre coitado que eu, por ser bom, vou ajudar. Jesus conta a história e no final ele inverte a pergunta e fala assim: quem foi o próximo daquele que estava jogado no chão? Ele coloca o camarada que deveria ser o próximo, que é ele estava pensando: meu próximo então é o pobre coitado. Ele muda a pergunta e fala assim: olha, quem é o privilegiado que teve a grande honra de ajudar, de abençoar aquele que estava como principal da história? Não é você que é o principal da história. Então Jesus tinha esse método de perguntar para as pessoas como é que elas pensavam a fé delas, como é que elas enxergavam o mundo. E a partir daí, então, que Jesus continuava a fazer os seus ensinos, a fazer outros questionamentos. E sempre foi assim. Esse é o método de Deus, nos fazer perguntas. Quando Elias estava, já que falamos de Elias aqui, Elias estava lá em 1 Reis, capítulo 19, está com depressão, está lá na caverna, com medinho da Jezabel, da rainha, que ia matá-lo, depois de ele ter visto fogo caindo do céu, depois que ele orou para chover, e depois orou para não chover, depois de ter sido tão usado por Deus, ele estava com medo da Jezabel, e ele vai e se esconde numa caverna. E aí Deus fala com Elias,
e aí vem um terremoto, e vem fogo, e vem um vendaval, e Deus não se manifesta nesse barulho, Deus está chegando. E aí num sussurro, numa voz muito doce, muito delicada, Deus pergunta para Elias: Elias, por que é mesmo que você está aqui? E aí Elias é levado a refletir sobre a incoerência. Ele responde para Deus: Deus, eu fugi porque ela já matou todos os profetas. Ela acabou com toda a raça dos profetas. E aí Deus fala: não. Quem te disse? Você leu isso no Facebook? Você está acreditando numa mentira, porque ela não matou todos os profetas. Tem gente lá ainda, esperando por você, inclusive. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, e eles se esconderam, Deus, que tinha o hábito de estar com eles na virada do dia, chega: Adão, onde é mesmo que você acha que pode se esconder? Essas perguntas, queridos, que Deus faz, que Jesus faz, não são perguntas que Ele faz retórica, que é uma pergunta que Ele faz para não ter uma resposta. É uma pergunta para mexer com o cara, porque Ele sabe qual é a resposta. Deus sabe onde Adão estava. Deus sabe por que Elias estava ali na caverna. Jesus sabia do entendimento daquelas pessoas a respeito dele mesmo. Ele sabia o que ia no coração daquele aleijado que estava há 38 anos esperando ser curado. Jesus, ele pergunta para que a gente se ouça respondendo essa questão. Estão comigo aqui? Isso é um treinamento de Deus na minha vida, de fazer as perguntas certas. E quem está no treinamento com Deus, quem está sendo discipulado por Jesus Cristo até hoje, que continua com o seu Espírito nos treinando, nos dando dons, nos dando palavra, nos desafiando, inclusive fazendo as mesmas perguntas. Quando Jó, por exemplo, Jó, no auge da sua dor, do seu sofrimento, o cara que mais sofreu, o relato da palavra de Deus, o cara que mais sofreu, claro que Jesus sofreu uma dor e um preço muito maior, incomparável, mas na humanidade, os seres humanos como eu e você, o cara que mais sofreu foi Jó. Num só dia ele perdeu os 10 filhos dele, num só dia. Eu fico pensando, se eu perdesse a minha filha Alice, qual seria o meu desespero, a minha dor? Será que eu continuaria fiel a Deus? Será que eu não ia culpar Deus? A minha cabeça ia fazer aquelas perguntas: Deus, mas por que disso? Só me deu, só coloca o pirulito da minha boca, depois só tira? O Senhor me faz ficar feliz com a minha bebê e depois a minha filha morre? Que Deus é esse? E Jó pergunta algumas coisas para Deus, reclama algumas coisas para Deus. Ele amaldiçoa, ele está transtornado de tanta dor, e injustificável. Passar pelo que ele passou, perder tudo. E da riqueza à pobreza, perder a sua família toda, ir para a rua e ficar se coçando com cacos, um pedaço de pedra. É claro, a sua dor estava muito intensa. Não tem como não passar por isso sem pirar um pouco, ou pirar muito. E lá no capítulo 38, o título do capítulo 38 de Jó é Deus fala. E o que Deus fala? Respostas. O que Deus fala? Perguntas. Jó, onde é que você estava mesmo quando eu criei o mundo? E é bem curioso, é bem
grandioso a forma que Deus fala. Fala de coisas incríveis, fala, aonde você estava mesmo quando eu criei o avestruz? Deus começa a usar animais curiosos, coisas curiosas da natureza, e pergunta para Jó, onde é que você estava quando eu coloquei na palma das minhas mãos a água desse planetinha? Como diz um autor que eu li nas minhas férias, você acha que entende alguma coisa, mas você está num planetinha que é um ponto pálido azul no universo. Indico para vocês lerem esse livro, o Pálido Ponto Azul, nome do livro, o Pálido Ponto Azul, uma coisa assim, Pálido Ponto Azul. E a pergunta de Deus para Jó é, onde é que você estava mesmo? Quem é que foi o meu conselheiro? Como é que você pode achar que consegue na sua cabeça compreender os meus caminhos? Então esse é o método de Deus para nos treinar. Esse é o método de Deus e de Jesus para nos aperfeiçoar. Ele faz as perguntas. E feliz é aquele que tem ao seu redor pessoas que fazem essas perguntas difíceis. Porque geralmente a gente se organiza e deixa por perto amigos que façam perguntas muito fáceis, que falem para nós o que nós queremos ouvir. Nós nos organizamos, o nosso hall de amigos é daquelas pessoas que são agradáveis, que nunca fazem uma pergunta para nos desconcertar. Fazem as perguntas mais superficiais e mais tranquilas. Mas eu quero desafiar você a ter por perto pessoas que fazem as perguntas certas. Eu conversei com um jovem que estava pensando em casar e eu falei, você tem certeza? Você tem certeza? Não, pastor, eu estou apaixonado, eu quero. Você tem certeza? Ô pastor, está todo mundo motivando, torcendo por nós, e você, eu não quero ser conhecido como o santo casamenteiro, não. Eu quero ser conhecido como o cara que vai colocar você em crise. Que vai fazer as perguntas que ninguém tem coragem de fazer para você. Porque depois que dá errado, depois que vem a crise, aí você vai falar, por que ninguém me perguntou isso? Por que ninguém me orientou nisso? Por que ninguém chegou e foi verdadeiro comigo? Então, se é para estar nesse lugar desconfortável, de fazer as perguntas difíceis, eu quero estar nesse lugar. E qualquer um de vocês que procurarem aconselhamento comigo, será desse jeito. As perguntas serão as mais difíceis, para colocar você para pensar. Porque o treinamento de Jesus não é um treinamento fraquinho, não, agradável, bacaninha, aquela coisa que massageia o teu ego. O treinamento de Jesus ele faz as perguntas certas. Ele coloca você para pensar. Você está feliz mesmo? E a sua família? E a sua igreja? Então, o treinamento que Jesus quer propor para você e para mim é: você precisa, antes de continuar a caminhada, você precisa responder algumas perguntas. E você, cada um aqui sabe quais são as perguntas que Deus lhe faz.
que você está fazendo é certo mesmo? Esse caminho que você está indo, esse caminho é um caminho agradável aos meus olhos? Essa sua amante tem a ver com o meu projeto para a sua vida? Essas suas amizades, esse lugar onde você está indo, isso que você está fazendo no seu quarto escuro, o treinamento do Espírito Santo é esse, de nos colocar para pensar. A pergunta que Deus faz é para nos fazer crescer. Porque a gente vive muita ilusão, a gente vive em umas loucuras. E o pecado, quando ele vem, ele nos cega. Ele nos faz olhar para aquilo que é ruim e olha como se fosse bom. E começa a deformar a nossa condição de discernimento. E aquilo que é bom, a gente começa a olhar como ruim. Aquilo que deveria ser prioridade, você coloca em último lugar. E aquilo que deveria estar em último lugar, você coloca como prioridade. A Bíblia mesmo vai dizer, ai daquele que chama bem o que é mal e mal o que é bem. Então, qual é a pergunta que o Senhor Jesus tem feito para você? Você tem coragem de responder essas perguntas? Uma outra pergunta que ele faz um momento lá é: se você me chama de Senhor, por que é mesmo que você não faz o que eu digo? Eu creio que se nós começarmos na caminhada, no treinamento, a responder sinceramente essas perguntas de Deus para nós, se nós começarmos a não fazer uma espécie de defesa, porque existe um mecanismo de defesa até psicológico muito conhecido, que é a negação. Não. O que Deus está falando não é comigo não, é com o meu irmão do lado. Não, isso que o pastor está falando não serve para mim não. Que pena que quem deveria ter ouvido não veio. Um outro mecanismo de defesa é a racionalização. Pastor, quem está falando, ou então qualquer pessoa que está ao nosso redor, que nos faz a pergunta que dói, a pergunta que nos coloca em xeque, e xeque não é xeque de papel, é xeque do xadrez, xeque mate, coloca numa situação que não tenho como sair dessa. Se você não tiver pessoas, se você não permitir que o Espírito Santo, se você não permitir que a palavra de Deus faça perguntas para te levar para esse novo nível de discípulo de Jesus, que responde às perguntas certas, muito provavelmente você vai passar uma vida medíocre, muito da sua conveniência, muito favorável, muito agradável. Você vai fazer um negócio com uma pessoa que declaradamente não serve o Senhor. Não, eu quero fazer um negócio aí, um rolo. O cara não é crente, o cara não é de Deus, o cara não ama Deus, mas é promissor, é legal. Aí o Espírito Santo vem, Jesus no seu treinamento diário, assim, você tem certeza que você quer se meter nesse rolo aí? Aí você, lá, não quero ouvir, igual criança mimada, né? Não quero ouvir, eu quero fazer esse negócio de qualquer jeito. Aí você vai e quebra a cara.
Não, eu quero namorar, faz tempo, estou encalhado, eu quero, seja, agora o primeiro que passar na minha frente eu vou chegar chegando. Aí Deus disse, quero fazer só umas perguntinhas. Ele me serve? Ela me serve? Ele ou ela me amam acima de todas as coisas? Conversei com um adolescente semana passada. Falei, poxa, quanto tempo, faz tempo que eu não te vejo. Você está meio sumidão. O que aconteceu? Ah, pastor, estou namorando. Aí eu disse, pelo visto, eu já sei que a menina não é do rebanho, né? Sei que a menina já está te distanciando de Deus. Aí eu comecei a fazer pergunta para ele. Você quer seguir com essa menina? Você tem certeza? Ah, ela não é convertida, ela não tem essa mesma cultura de ler a palavra, de orar. Você tem certeza que você quer caminhar com alguém, com vistas ao casamento, e essa pessoa está em discordância na parte mais fundamental da sua vida, que é a sua fé? Você tem certeza? Aí ele disse, pastor, aí lá pelas tantas da conversa, ele começou a se arrepender do que tinha feito. Aí falou, pastor, você falando assim, eu nem estou com muita vontade de continuar o namoro com ela, não. A gente teve mais briga já essa semana. Estou pensando em terminar, pastor. Só, legal. Beleza, então tá bom. Então falou. Já fiz a minha parte. Aí você pode perguntar assim, não, pastor, coitado, pastor, adolescente. Você foi lá para colocar a pulga atrás da orelha do moleque. Mas o treinamento de Jesus, queridos, passa por responder as perguntas certas. Você chega para pessoas que aplaudem tudo que você faz. Olha, eu queria fazer isso, queria tal negócio. E essas pessoas que você já sabe que vai ter a confirmação, que vai ter a palavra de incentivo, não, é isso aí, parabéns, cara, que da hora, pô, legal, que oportunidade. Aí você se engana, é o auto-engano, é sabotagem, agir assim, achar que eu vou passar pelo treinamento de Deus sem responder, num ponto da minha vida, da minha caminhada cristã, algumas questões que Ele tem para mim, e eu vou ficar com as respostas e com os aplausos e com a torcida da multidão. Porque no fundo, o que eu acredito é que a voz do povo é a voz de Deus. Não é versículo bíblico não, viu, irmãos? Cuidado, que isso aí é mentira do capeta. Tem um texto da palavra de Deus, me vem à mente agora, um rei queria sair para guerrear, e aí ele consultou alguns profetas, que sempre diziam a mesma coisa, e disse, não, vai, pode ir, Deus está contigo, você vai ser vitorioso. Aí, um deles lá falou assim, olha, tem um profeta, que a gente não consultou ainda. Aí chamaram o profeta, consultei todo mundo aqui, todo mundo disse para eu ir para a guerra. E você, o que você me diz? Aí ele foi sarcástico, foi irônico, e disse assim, vai ver o que vai dar esse negócio aí. Vai lá, vai. Não, todo mundo já disse que vai, então vai, claro, vou dizer o contrário. Aí o rei fica furioso, diz, por favor, pelo amor de Deus, para de ser sarcástico, para de ser irônico, me fala, o que Deus tem para me dizer? Disse, olha, já que você insiste, então o que Deus está mandando te dizer é que se você for, você vai morrer. Aí o líder dos profetas que diziam para ele ir, chegou com esse profeta do contra e deu um tapa na cara dele.
Ele disse: aonde é que, a pergunta foi, como é que o Espírito que está dentro de mim, saiu de mim? Como é que eu, que tenho a fama de estar na intimidade com Deus, como é que você pode me contrariar? E aí pegam esse profeta do contrário, do contra, jogam ele na prisão e o rei vai para a guerra. E aí você sabe qual é o final da história. No mesmo dia, eles perdem feio a guerra. E esse rei morre. Então nós nos organizamos assim, nós queremos pessoas do nosso lado, bem convenientes, que façam as perguntas muito fáceis, muito agradáveis, que concordem com tudo que a gente decide. Cuidado, cuidado, isso é loucura. Se você dobrar o seu joelho, perguntar para Deus: Deus, qual é a tua direção para isso? Ele não vai responder, ele vai te fazer outras perguntas. Tá, então vamos lá, meu queridão, vamos conversar, vamos avaliar. Se você for fazer isso, você vai conseguir ser um bom exemplo? Se você for para esse caminho, você me glorifica? E aí, você talvez comece ao ser questionado, você realmente acha que eu vou deixar para lá? Você vai começar a desistir de alguns projetos que você colocou como alvo, que você está querendo dar foco, e que não é para você seguir, que é perigoso. Então o desafio que eu quero fazer para você nessa noite é que você precisa responder essas perguntas que Deus de vez em quando te faz. Eu tenho certeza, queridos, tenho certeza, que o Espírito Santo não deixa você em paz em relação a algumas questões que você decide para você. Ele faz as perguntas. Você sabe que você está se metendo? Você acha que isso me glorifica? Não é melhor abandonar essa prática? Não é melhor você confessar seu pecado? Não é melhor você mudar de direção? Aí você fala com Deus: Deus, esse meu vício, esse meu problema, essa minha situação, me ajuda, arranca de mim isso com a tua mão. Aí Deus vem, o Senhor Jesus vem, como Ele fez com aquele aleijado, com 38 anos. Se você quer mesmo que eu te cure, porque se você quer que eu te cure, você vai ter que aprender a renunciar, você vai ter que aprender a confessar, você vai ter que pedir ajuda, você vai ter que se expor. Ah, não, Deus, então deixa quieto, deixa para lá, eu falei da boca para fora. Eu quero que o Senhor transforme, mas ficou muito sério o negócio, as tuas perguntas me desconcertam, me constrangem. A minha oração, queridos, é que à luz da palavra de Deus, assim como Pedro respondeu, essa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E mais do que dizer com a sua vida quem Deus é, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, pelo seu jeito de andar, pela sua aparência do bem, mais do que isso, você deve de fato responder as perguntas que Ele constantemente lhe faz. Para encerrar, eu quero contar parte do meu testemunho. Quando eu estava em Manaus e eu tive que decidir se eu vinha para São Paulo, ia largar tudo lá para vir fazer faculdade teológica, para fazer seminário, para então me tornar pastor. E numa dessas noites de oração com Deus, fui para minha sala, meu irmão estava
deitado na sala, eu pedi para ele ir para o quarto. Bruno, agora a sala é minha. Bater um papo com Deus aqui, uma conversa com Deus, trocar uma ideia com Deus. E eu fui falando para Deus, Deus, se eu for agora para São Paulo, se eu deixar tudo, e olha que eu me preparei desde cedo, desde criança eu penso nisso. Isso era um sonho que explodia, que queimava no meu coração. Mas quando Deus me colocou em xeque, quando Deus colocou as peças de uma forma que eu não tinha como mexer, aí eu tive que ouvi-lo. E a minha conversa com ele foi praticamente assim. Eu falei para ele, Deus, não dá para eu ir agora. Eu estou no auge. Eu estou no finalzinho da minha faculdade de psicologia. Não dá para, vai ser muito, muito ruim. Eu ter que transferir para São Paulo. Nossa, Deus, vai dar um trabalho. Deus, e outra coisa. Deus, o meu irmão, eu sou a cabeça do meu irmão. Eu sou o conselheiro do meu irmão. Se eu sair, ele vai ficar sem cabeça. Deus, e a minha mãe, eu sou o ombro da minha mãe. Ela que vem todos os dias conversar comigo e eu falo para ela, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E ela desabafa comigo. Deus, se eu for para São Paulo, ela vai perder o ombro, vai ficar sem o ombro. E o meu pai no escritório dele, nos negócios dele, eu sou o braço direito dele. Se eu for embora para São Paulo, ele vai ficar sem um braço, minha família vai ficar tudo sem pé, cabeça, sem ombro. E aí Deus fez uma perguntinha que mudou tudo. Sabe quando o pai desce, se ajoelha na direção dos olhos da criança? Deus se abaixou e perguntou para mim, se você ficar aqui em Manaus, com tudo isso que você tem, mas não tiver a minha presença, como você vai ficar? Você vai ficar longe da minha vontade. É isso mesmo que você quer? O que vocês acham que eu fiz? Arrumei minhas malas e vim para São Paulo. Fazem 11 anos que eu estou aqui. Porque Deus fez uma pergunta para mim. E eu me rendi, eu permiti que Ele falasse comigo. Permiti que Ele me colocasse em conflito comigo mesmo, com o meu ego, com os meus sonhos, com o meu orgulho, com os meus planos. Nessa noite Deus faz perguntas para você. Se você quer continuar sendo treinado por Ele, você precisa criar coragem e responder essas perguntas. Só gente corajosa responde com sinceridade. Não finja que não é com você, não deixa para depois, não. A pergunta que Deus faz para você hoje precisa de uma resposta. E você não vai avançar na sua caminhada cristã, você não vai avançar no seu treinamento com Ele, se você não responder as perguntas certas. A minha oração é que nessa noite, nessa semana, na sua vida, você siga respondendo às perguntas certas de Deus. Tenha do seu lado pessoas que colocam o dedo na ferida, que apontam o dedo na sua cara e lhe fazem perguntas desconcertantes. Se coloque nesse ponto do treinamento. Não queira viver uma vida fazendo de conta que não é com você. É sim. Porque a vida é uma grande pergunta. E aí, qual é a sua resposta?